o que o torna invisível para terapias hormonais comuns. É o buraco negro terapêutico. O desafio sempre foi a seletividade. O veneno de abelha é uma arma bruta da natureza, mas encontramos ele dentro de seus componentes biomoleculares, a melitina. Nossa pesquisa demonstra que ele não é apenas um veneno, é também um agente capaz de induzir a morte celular, onde a quimioterapia convencional falha sistematicamente. Estamos decifrando como um peptídeo tão simples pode resolver um problema molecular tão sério. O que descobrimos não é apenas uma toxina. É uma obra-prima da engenharia biológica. O segredo reside na melitina, um peptídeo, uma proteína pequena que constitui cerca de 50% do veneno da Apis mellifera. A melitina é o que chamamos de molécula anfifílica e possui carga positiva. Isso lhe confere uma atração química poderosa pelas membranas das células, que são compostas por lipídios e gorduras. Em menos de 60 minutos, a melitina se associa à bicamada lipídica da célula cancerosa e forma furos, poros transmembranários, de aproximadamente 4,4 nanômetros de diâmetro. Esses poros rompem o equilíbrio osmótico, causando vazamento de conteúdo vital e levando à morte celular rápida. O ponto crucial aqui é a dificuldade de resistência. Enquanto o câncer aprende a consertar o DNA atacado pela quimioterapia, ele não consegue desenvolver resistência contra algo que dissolve fisicamente a sua pele. A melitina não apenas fura a célula, ela desliga os receptores de crescimento, que alimentam tumores agressivos, como o triplo negativo e o HER2 positivo. Ela interfere na fosforilação, que é a ativação desses receptores. Ao travá-los na membrana, ela corta a linha de suprimento de sinais, suprimindo vias essenciais. Basicamente, ela paralisa o avanço do câncer antes mesmo de destruí-lo. Mas Maria, se esse veneno é tão letal, como ele não mata os pacientes ao destruir seus glóbulos vermelhos? Esse foi o maior desafio. A solução da Washington University veio através da nanotecnologia, as nanoabelhas. Primeiro, encapsulamos a melitina em nanopartículas de perfluorocarbono, um material inerte. Depois, aproveitamos uma falha do próprio inimigo. Os tumores possuem vasos sanguíneos mal formados e porosos. As nanoabelhas se acumulam naturalmente nesses locais pelo efeito de permeabilidade e retenção. Ao chegarem ao alvo, elas pousam e entregam a melitina diretamente na membrana das células malignas, preservando os tecidos saudáveis e a integridade do sangue. É a precisão da natureza guiada pela ciência. Para entender a eficácia da melitina, precisamos olhar a sua estrutura química. Ela é um peptídeo pequeno e altamente solúvel de 26 aminoácidos. A sua mágica vem da natureza anfifílica, o que significa que ela tem duas faces com afinidades opostas. Exato. A porção N-terminal dos aminoácidos 1 a 20 é predominantemente hidrofóbica, ou apolar, tendo afinidade total pelos lipídios da membrana. Já a porção C-terminal dos aminoácidos 21 a 26 é hidrofílica e polar positiva, o que permite que ela interaja com a água e as cabeças dos fosfolipídios. Mas por que ela ataca o câncer com tanta sede? As células cancerosas remodelam o seu metabolismo e apresentam uma bicamada lipídica diferente das células normais. Elas possuem mais lipídios aniônicos, como a fosfatildiocerina, o que confere à superfície do tumor uma carga muito mais negativa. É o encontro perfeito. A extremidade polar positiva da melitina sofre uma atração eletrostática por essa carga negativa do câncer. Uma vez grudada na superfície, a parte apolar mergulha no núcleo da gordura da membrana, mudando sua forma para uma alfa-hélice. Aqui ocorre o modelo de duelas de barril. Várias moléculas se organizam em anéis. A parte hidrofóbica fica para fora, tocando a gordura, enquanto a parte hidrofílica fica para dentro, criando assim um canal aberto. A consequência é a lise celular. A membrana ela vaza, o equilíbrio é rompido e a célula explode. O maior desafio da química orgânica é evitar a hemólise,
que é a destruição dos glóbulos vermelhos. Por isso, são usados nanopartículas de entrega direta que só liberam o veneno em ambientes ácidos ou tumorais específicos. Tyler. A ciência busca evidências concretas. O que os testes realizados com o veneno da Apis mellifera revelam de fato sobre a eficácia contra o câncer de mama? Os resultados são contundentes, Maria. Demonstramos que, em determinadas concentrações, o veneno eliminou células cancerígenas em apenas 1 hora, mantendo a integridade das células saudáveis ao redor. Houve testes específicos com modelos vivos? Sim, cientistas americanos testaram as nanoabelhas em 2 tipos de ratos com tumores. Em um grupo, implantaram células de câncer de mama humano e no outro, células de melanoma. Após 4 ou 5 injeções das nanopartículas com melitina durante vários dias, o crescimento dos tumores de mama desaceleraram em 25% e o tamanho dos tumores de melanoma diminuiu em 88% em comparação aos não tratados. Por que os resultados são considerados um diferencial em relação à quimioterapia atual? Porque o veneno não é um tratamento cego. Ele parece saber exatamente quais células estão doentes, sendo agressivo com tumores que a quimioterapia atual tem dificuldade de vencer, como o triplo negativo. E como a metilina age especificamente nesse tipo de câncer tão agressivo? O triplo negativo não responde aos tratamentos hormonais tradicionais porque eles não possuem as fechaduras, que seriam os receptores, que a maioria dos remédios precisa para entrar. Nos testes in vitro, a melitina aniquilou 100% dessas células. Ela não precisa de chave, ela abre a porta, que no caso seria a membrana, e destrói a célula por força bruta, agindo de forma independente dos receptores. Existe algum impacto sobre a metáfase, que é o maior medo dos pacientes? Sim, o veneno reduziu em 59% a capacidade das células de se moverem. Isso significa que ele imobiliza o câncer, dificultando que ele se espalhe para outros órgãos. E quanto ao subtipo HER2 positivo? No HER2 positivo, o veneno silencia o receptor HER2, bloqueando a antena que o câncer usa para crescer. Em apenas 20 minutos, ele interrompe a via de sinalização P13K-AKT, a cascata de sobrevivência. Quando essa via é bloqueada, a célula perde a resistência e entra em colapso. O que garante que as células saudáveis não sejam destruídas também? A seletividade. A melitina demonstrou uma afinidade maior pelas membranas das células HER2 positivas em comparação às células normais. Ela identifica o alvo maligno e prioriza sua destruição. Essa ação mecânica de romper a membrana pode, inclusive, ajudar as terapias-alvo atuais a penetrarem na célula com mais facilidade, combatendo a resistência a medicamentos. O uso de veneno de abelhas contra o câncer de mama representa uma fronteira promissora na medicina. A realidade atual, porém, é de cautela. Embora pesquisas reportem o entusiasmo da comunidade científica, a implementação prática ainda depende de anos de testes clínicos. O objetivo não é utilizar picadas diretas, mas sim uma versão sintética do composto, garantindo que o tratamento seja padronizado e não dependa da exploração ambiental das abelhas. Do ponto de vista ético, os desafios concentram-se na segurança, já que a melitina ela pode ser tóxica para células saudáveis se não for direcionada com precisão e na democratização do acesso. A perspectiva futura é que essa substância funcione como um potencializador, já que vai estar perfurando as células cancerosas para que a quimioterapia convencional atue com maior eficácia e menos efeitos colaterais.